Eu quero orar com você e vamos nos colocar diante do Senhor. Um culto de oração é um culto onde a nossa fé é ativada com força, com intensidade. Então eu acredito que você que desejou estar aqui nesse momento para orar, para interceder, você está se colocando à disposição do Senhor e dizendo: Senhor, fortaleça ainda mais a minha fé, quero estar forte na tua presença. E isso acontece. O melhor caminho para que isso venha acontecer é por meio e através da oração. Amém? Feche seus olhos, permaneça da forma que você está e vamos orar e vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, nós estamos na tua casa de oração, Senhor. Nós estamos reunidos nesse lugar e para nós é um privilégio, uma alegria, ó Deus, é uma satisfação, depois de um dia, Deus, intenso de trabalhos, compromissos, responsabilidades, agora ter esse tempo, ó Deus, exclusivo para estar na tua presença, Senhor, junto com os irmãos, em comunhão e no intuito de orar, de interceder, de clamar ao Senhor. As respostas estão acontecendo, o Senhor está manifestando o teu poder e a tua graça, e nós estamos aqui primeiramente para agradecer ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. A nossa palavra inicial é de gratidão ao Senhor, ao Deus que responde às nossas orações, que atende o nosso clamor, e esse é o momento, em primeiro lugar, de agradecê-lo, de exaltar o teu nome, Senhor. Será um tempo onde nós vamos colocar a nossa fé diante do Senhor com intensidade, certo, convicto, que a resposta virá, os testemunhos hão de nascer, para que o teu nome seja exaltado nesse lugar. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, e aqui estamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus, cheio de graça, de bondade e de amor, que nos convida para estar nessa noite na sua presença. Estamos juntos nesse ambiente de adoração, de comunhão. E que bom que você veio, que bom que nós estamos juntos. Quero compartilhar nessa introdução, nessa abertura desse culto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto, na primeira carta de Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 2. Está quase lá chegando no Apocalipse. Primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. E depois vamos ler Jeremias 15 e 16. Apenas 2 versículos e vamos abrir os poros da nossa fé. Certamente Deus tem muito a falar comigo e com você hoje. Que bom que você está aqui. E você que está também nesse momento, já visualizando a semana seguinte, né? Recebendo essa palavra, que o Senhor te abençoe, guarde a tua fé e abençoe a tua família. Amém? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente. O que quer dizer essa palavra? Repleto de afeto, repleto de carinho. E Pedro vai dizer: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, ou seja, um leite real, um leite puro, não é? Chamado, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Mudou aqui a letrinha e confundi um pouquinho. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Se você puder folhear a tua Bíblia, eu gostaria muito que você fitasse os olhos
nesses dois textos. O primeiro, Pedro, que nós lemos, agora Jeremias 15, versículo 16. Amém? Diz assim, Jeremias é o profeta, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, perguntinha básica para mim e para você, já para começar aí esse momento de reflexão. Quantos de nós já tivemos as 3 primeiras ou principais refeições do dia? Você teve a oportunidade hoje de tomar café, de almoçar? Você já jantou? Sim ou não? Ainda não, né? Eu tomei um café agora à tarde que foi maravilhoso, viu? Lá na casa do Ezequiel, da irmã Solange, né? E o Miguelzinho estava lá também, tomamos um café juntos, né? Posso entender que jantei ali já, então, né? Chegar em casa, acredito que não vai ter mais janta, né? Pela hora da noite. Mas você já jantou as 3 refeições do dia? Você já partilhou hoje, né? Você já tomou seu café da manhã, já almoçou, já jantou? Na vida corrida, certamente de muitos de nós, talvez você tomou café, você almoçou, talvez você tomou café, não conseguiu almoçar, já jantou, e, enfim, né? Cada um tem uma realidade diante da correria. Contudo, irmãos e irmãs, estou fazendo esse pano de fundo para dizer que você veio aqui hoje para se alimentar. Você acredita nisso? Amém. Você veio aqui hoje, você saiu da sua casa, você falou assim, eu vou ao culto de oração, porque eu vou orar, eu vou interceder, mas também eu vou alimentar a minha fé. Eu quero fortalecer a minha fé. E a fé é fortalecida através do alimento. Tanto o texto de Pedro, desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos, um leite racional, ou seja, o leite puro, é um alimento que chega para você. Jeremias vai dizendo assim, olha, achei as tuas palavras e logo as comi. Logo remete para mim e para você uma ação de se alimentar, de prover, de cuidar da fé, para que haja saúde física, para que você venha permanecer de pé. Hoje pela manhã eu fiquei pensando nessa prática, né, de se alimentar, de guardar a nossa fé, de cuidar da nossa fé, porque nós queremos se manter firmes, vivos, olhando para o alvo, dizendo para o Senhor, Pai, as dificuldades são grandes, as lutas são imensas, mas eu quero estar de pé a cada uma delas, olhando e confiando no Senhor. E hoje pela manhã eu fiquei pensando, né, que a minha vinda e a sua vinda na casa de Deus, ela tem esse intuito. Permanecemos de pé ao longo dos anos, a partir do momento que nós alimentamos a nossa fé. Do contrário, não tem como manter saúde espiritual. Né? Eu estava lendo o texto que a Adriana postou hoje, eu achei interessante, né? Onde ela fez menção ali de tantas pessoas que, infelizmente, podemos assim dizer, decidiram abandonar a fé. Decidiram, um belo dia acordou e falou, olha, eu não quero mais saber, eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber de cultuar, eu não vou mais ler Bíblia, eu não vou mais orar, enfim, eu vou buscar outra direção. Certamente, a fé dessa pessoa estava precisando ser alimentada. Em algum momento, precisou do alimento, tanto que Pedro, como Jeremias fala, e faltou, ou não que faltou, mas não buscou. E aí não tem como, adoece. Assim como eu e você, se eu e você não se alimentar. Eu disse as 3 primeiras refeições, as principais do nosso dia, vem uma anemia, vem uma doença no corpo, vai vir cedo ou tarde. O corpo precisa do alimento, e assim é a nossa fé. Eu fiquei pensando na devocional de hoje, você sabe o que significa anorexia? Quantos aqui conhece essa palavrinha? O que significa? Olha só, algumas irmãs conhecem. Eu não sou entendido nessa área, mas anorexia significa o quê? Olha, uma doença que resulta na perda do apetite e leva a pessoa a emagrecer muito. A pessoa que está diagnosticada com essa doença, tudo que ela come, coloca para fora. E é provocado, né? Coloca o dedo na garganta, coloca para fora, e é uma doença. E a pessoa vai perdendo peso, vai ficando anêmica, e com o passar do tempo ela vai ficando doente. Logo pode vir até a óbito. E olha só como Deus é maravilhoso. Hoje eu estava pensando, acordei com essa fala, né, esse pensamento, e aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, de fato nós estamos vivendo um tempo que existe também essa doença também na questão espiritual. As pessoas estão deixando de se alimentar, e com o passar do tempo,
que vai acontecendo? Vão ficando doentes. E aí é onde vem a decisão a ser tomada. Vamos abandonar. Não é que ninguém convidou para sair, ninguém... Não, a pessoa simplesmente falou assim, olha, eu não quero mais saber, não sinto mais vontade de me alimentar mais. O alimento está sendo oferecido, mas automaticamente as pessoas estão simplesmente se evadindo, indo para todas as outras direções. Pedro, ele mostrou a importância, no texto que nós lemos, desse alimento, quando ele disse assim, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o alimento, o leite espiritual, genuíno leite, para que por ela vos seja dado crescimento para a salvação. Que bom que você está aqui hoje para tomar desse leite. Que bom que nós estamos aqui hoje para dizer, Senhor, eu não vou findar o meu dia sem alimentar o meu espírito. Que bom que nós estamos aqui para dizer, Pai, eu quero saciar a minha fome de palavra do Senhor. Eu quero orar, eu quero buscar no Senhor a comunhão da Tua palavra e assim me fortalecer. Porque hoje as demandas são grandes. Mas certamente no mundo que nós estamos vivendo, como a própria palavra diz, o mundo jaz o maligno, as demandas podem aumentar. E como eu e você espera estar? Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, firmes, fortes, alimentados, nutridos pela palavra de Deus, para que possamos atravessar toda e qualquer situação, crendo e confiante que o Senhor está conosco. Você crê nisso? Jesus, ele incentivou, olha só, Jesus incentivou os seus ouvintes a não somente buscar o alimento para o físico. Quando ele vai dizer assim, olha, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que vocês estão me buscando não porque vistes os sinais, mas sim, porque comestes o pão e vos saciardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Esse episódio aqui, você vai lembrar, foi logo a multiplicação dos pães e dos peixes. No dia seguinte, uma multidão foi atrás dele. Aí Jesus olhou e falou assim, olha, vocês estão vindo aqui, vocês atravessaram todo esse mar, vocês vieram me buscar, não por causa do milagre, mas porque vocês estão a fim de comer pão e peixe, alimentar o físico. E ele deu um alerta, não fique somente buscando o alimento para o físico, mas venha buscar o alimento que vai permanecer em vocês para a vida eterna. Venha buscar a palavra de Deus. Você veio aqui hoje para quê, meu irmão, minha irmã? Para que nós viemos aqui hoje? Certamente não é para vir requerer do Senhor a nossa bênção, não. Certamente não é para vir pedir para o Senhor mais e mais bênçãos, porque nós estamos passando alguma necessidade. Elas virão automaticamente. Buscai ao Senhor em primeiro lugar a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui hoje para buscar o alimento genuíno que vem do Senhor, que é a sua palavra. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos crentes e confiantes que a Tua palavra é o alimento para a nossa vida. A Tua palavra, Deus, é aquela que nos fortalece, que nos levanta, que ativa a nossa fé. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Pai em especial nesse culto, aonde nós vamos estar intercedendo por tantas demandas, as nossas, dos nossos familiares e tantas pessoas que confiou a nós o pedido de oração. Nós vamos orar, ó Deus, confiante, que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Mas essa confiança, Deus, ela precisa ser alimentada. Nós estamos aqui, ó Deus, para receber do Senhor o alimento. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Ativa, Senhor, a fé da Tua igreja. E assim, ó Deus, é a nossa fé. E assim nós vamos te louvar nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Saúde aos irmãos e às irmãs com a paz de Jesus Cristo. Não é? E vamos com muita alegria celebrar o nome do nosso Deus, entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa adoração. Amém? Vamos adorar.
Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que há de vir buscar a tua igreja, Senhor. A ti nós damos adoração, a ti, Senhor, nós damos toda a glória, a ti, Senhor, nós exaltamos, ó Pai, com os nossos lábios, as nossas mãos, Senhor, queremos erguer somente ao nome de Jesus Cristo, os nossos joelhos dobramos somente diante da tua presença, Senhor. A ti nós buscamos, ó Deus, em oração, a ti, Senhor, nós derramamos nosso coração. Ó Senhor, recebe, Senhor, nessa noite, recebe nossa oração, recebe o nosso louvor. A ti, Senhor, eternamente, a glória, a honra, o poder e a majestade, ao nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Eu quero usar aqui os 2 minutinhos para dizer, né, o quanto nós somos gratos ao Senhor. Quero dar um motivo de testemunho a Jesus e agradecer o nome dele. No domingo, às 5 da manhã, acho que eram umas 10 para 5 da manhã, estava eu e a Roberta lá no hospital e, coincidentemente, nós estávamos na mesma sala, no mesmo ambiente de espera que estávamos há 1 ano atrás, quando ela se machucou e nós, né, fomos até aquele hospital e ali estávamos esperando, né, para ela ser atendida, e ali nós, depois de 1 ano, estávamos nós lá de novo. E aí, durante a espera ali, eu chamei a atenção dela e falei: Roberto, você lembra? Há 1 ano atrás você estava aqui, ainda não tinha feito a cirurgia, com o tornozelo quebrado, e nós estávamos aqui orando e pedindo ao Senhor que a cirurgia corresse tudo bem, que desse tudo certo. Passou-se 1 ano e nós estamos de volta aqui para fazer uma nova cirurgia. Que sentimento isso, Pai, é sobre você, está pairando sobre nós. E aí eu lembro, a Roberta falou: olha, de gratidão. Aí eu falei, eu olhei para ela, eu não esperava que ela falasse aquilo, mas de gratidão ao Senhor. Mas aí começamos a conversar enquanto, né, ela não era chamada, de gratidão, porque passou-se 1 ano com dor, com muita luta, com muito sofrimento, mas nós estamos de pé. Amém. Estamos com a fé ativada, confiante em Jesus, crente que Ele está conosco, apesar de 1 ano ter se passado e ainda está passando pelo processo de recuperação. O que eu tiro disso? O que nós tiramos disso tudo? Eu quero dar esse testemunho. Eu louvo ao Senhor que, apesar das dificuldades, apesar das lutas, estamos de pé, olhando para o alto, para Jesus Cristo e crendo que Ele está conosco. Amém. E é um motivo de gratidão, porque vivemos um momento, num tempo que tantas pessoas abandonam o barco porque infelizmente não tiveram ainda no momento a sua oração respondida. E isso não, mas o senhor é o pastor, ela é sua esposa, então é natural que vocês estejam de pé. Não, queridos. Infelizmente há muitos ministérios sendo desfeitos, pessoas abandonando porque simplesmente estão passando por uma luta e aquela luta não está sendo sanada. Eu quero assim agradecer a Deus, juntamente com a minha esposa, com o meu filho. Amém. Porque apesar de tudo, de todas as dificuldades, e ela bem sabe disso, toda a dor, todo o sofrimento que ela tem passado no decorrer desse ano, ainda está de pé, olhando para o alvo, crendo que o Senhor é conosco. Então nós possamos testemunhar isso, que eu disse isso numa das pregações, domingos passados, as circunstâncias que eu e você vai viver, não vai mudar em nada o poder de Deus. O poder do Senhor continua grande, tremendo sobre a nossa vida. As circunstâncias estão aí, algumas difíceis, mas o poder de Deus continua o mesmo. Ele opera o milagre, e Ele está operando o milagre. E nós vamos continuar firmes, olhando para o alvo. Amém? Bem da igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu vim aqui para dizer que nós esperamos no Senhor. Aleluia. Né? Nós confiamos no Senhor, como o pastor acabou de dizer,
Nós passamos por momentos difíceis, ruins, bons, mas o Senhor está conosco todo o tempo. E nós esperamos nele, nós descansamos nele. Toda e qualquer situação, o nosso socorro é o Senhor. Não adianta ficar nervoso, preocupado, ficar com depressão, ficar desesperado. Não adianta, isso só vai piorar. Mas se nós nos refugiarmos no Senhor, Ele é conosco, Ele nos renova e nos fortalece. Os irmãos sabem que eu estou enfrentando essa alergia já faz mais de 3 anos. Eu estou num tempo bom, sem alergias. Né? E com medo dessa alergia voltar. Porque eu passei por muitos, né, momentos difíceis. E eu fui buscar um médico do Hospital das Clínicas. Porque nós consideramos, né, o hospital um lugar maravilhoso, que só tem médico bambambam. Mas o bambambam é o nosso Deus. Ele é o bambambam. E eu fui lá toda confiante e eu me decepcionei. Né? Toma. Por quê? Porque ele pediu exames, eu fiz e hoje eu fui levar. Então, não houve grandes novidades para que a gente resolva isso. E ele sugeriu que eu tome um remédio que é corticoide, né? Que eu vou tomar a longo prazo. E ele disse, só tem que tomar cuidado, porque pode ter infecções, pode abaixar a imunidade, né? Você vai inchar. Eu falei, nossa, quantas boas notícias. Né? Aí, o pastor viu que eu fiquei decepcionada. E ele vive comigo tudo isso, ele não sabe o que fazer para me ajudar. Se ele pudesse, ele tirava com a mão, né, meu amor? Ele é uma bênção. Te amo, meu amor, e obrigada, viu, por tudo. Porque ele caminha junto e sofre comigo. E aí ele falou, se você quiser, a gente não vai tomar esse remédio. E a gente vai procurar outro médico. E eu queria que ele falasse isso. Porque eu falei, é isso mesmo que eu estou pensando. Porque eu e ele somos saudáveis. Né? Eu com 68, ele com 71. E de repente eu vou buscar um tratamento que vai começar a me dar problema de saúde. E eu falei, não vou. Né, Jaqueline? Você está rindo, né, Jaqueline? E por hora, nós estamos decidindo que eu não vou me tratar dessa maneira. E eu quero dizer que eu estou feliz. Glória a Deus. Porque eu dependo do Senhor. Eu não dependo dos médicos deste mundo, que são bambambam. Mas eu dependo de Deus. Né? Então, assim como essa doença veio, ela pode ir embora, se o Senhor quiser. E eu espero que Ele diga, sim, ela vai embora. Né? Então, meu testemunho é para dizer, nós descansamos no Senhor. Eu quero ler um versículo e depois eu vou dizer umas coisas. Amém. Eu vou ler Hebreus 13, o primeiro versículo, que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela algum, não o sabendo, hospedaram anjos. Amém. E é só isso que eu quero dizer. Amém. E aí agora eu vou falar. A pastora falou, eu estava ali pensando que eu ia falar isso, porque aconteceu comigo, porque o pastor, ele chegou depois, então ele não sabe. Eu, nesses problemas que eu tive, pastor, caiu todas as minhas unhas. Então eu vinha na igreja, né, irmãos? Alguém que reparou sabe. Eu escondia as minhas mãos, porque era um horror. Agora, para vocês que enxergam bem, ó,
eu não trato, não pus, porque eu sou assim mesmo, mas está perfeito. Tem uma aqui que teve um probleminha, mas está aí. E o que eu quero dizer sobre hospedar? Como os irmãos sabem, né, a cirurgia deixou alguma sequela em mim, meu pescoço repuxa um pouco, mas eu faço todas as minhas coisas, levo uma vida normal. E um dia, eu quero dizer isso, pastor, pelo que a gente lê aqui, o poder da oração. Amém. Então, um dia veio uma pessoa na minha casa e, antes de eu falar isso, quero falar que a pastora falou aqui, bam, 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 quase me derrubaram por causa dessa palavra aí, pastor. Eu chamei alguém de bam, bam, bam e acabaram comigo. Então, essa pessoa veio na minha casa, eu tratei bem, como eu tenho que fazer, nosso dever. Quando ela chegou no portão, ela falou, a Elza sabe que eu choro minhas pitangas para ela. A pessoa já ficou na minha casa lá no passado, uma pessoa que eu amo muito, sem olhar para nada. É só para dizer uma coisa. Ela disse, que bom que a senhora está aí, né? Pena que a senhora ficou deformada, não é nem aleijada, é deformada. Aí eu fiquei assim, meio abalada, e eu lembrei do que a gente vê na Bíblia. E eu pensei, eu não sei se eu estou hospedando um anjo na minha casa. E ela é uma serva do Senhor, não é uma pessoa do mundo, não. E do ministério famoso. Aí eu orei por ela, eu não quero chorar. Eu orei por ela porque ela mora na comunidade moral. Eu falei, ó Senhor, eu abençoo essa moça e peço que o Senhor transforme a vida dela. O dizer dela não foi nada para a minha vida. Eu abençoo e quero, meu Pai, eu orei por ela. Quero pedir para o Senhor que o Senhor transforme a vida dela. Ela com um filho problemático e tudo. E aí, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, por nada neste mundo que ela não tinha de onde tirar, chegou uma pessoa, mano, com dinheiro, uma pessoa que tem, e falou para ela, olha, eu resolvi passar, me arrepia todo o poder da oração e da palavra, gente. Eu não fiquei na hora, me abalei, mas eu transformei aquilo em oração e num pedido de amor. E ele falou, olha, eu vou te dar um apartamento. Ela mora na Brasilândia, com um apartamento doado por essa pessoa. Agradecida a Deus por esse culto, agradecida por estarmos na presença dEle, mais uma vez. Temos essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, né? É um privilégio. Eu sempre digo que é um privilégio a gente estar na casa do Senhor. Eu vou pedir para vocês abrirem em Neemias 4. Nossas quartas-feiras estamos, né, falando sobre Neemias, né? Neemias 4. É um pouquinho longo, mas eu vou tentar fazer o meu resumo aqui do que
Porque o Senhor falou aqui no meu coração e da minha forma, eu peço que Deus me capacite para que eu possa passar para os irmãos. Amém? Neemias 4. Amém? Amém? A defesa contra os adversários. Mas eu pus assim o tema, enfrentando a oposição. Quando Sanbalate ouviu que construímos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e ridicularizou os judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Alguém lhe permite isso? Realmente oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Um monte de perguntas. E Tobias, o amonita que estava com ele, disse: ainda que construam um vidro, uma raposa derrubará o seu muro de pedra. E, quer dizer, eles estavam com um monte de perguntas, né? Mas Neemias orou. E aí disse: escuta, nosso Deus, pois somos tão desprezados, faz recair o ópio deles sobre as suas cabeças, e faz com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, não apague diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos construtores. Todavia nós construímos um muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o povo trabalhava corajosamente. Quando Sanbalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os aldoditas ouviram que os muros de Jerusalém estavam reparados, que as brechas já começavam a se fechar, eles se iraram muito. E todos se uniram para vir guerrear contra Jerusalém e fazer o mal ali. Mas nós oramos a nosso Deus e pusemos guarda contra eles, dia e de noite. Os judeus disseram: as forças dos carregadores diminuem e há muito escombro, não podemos construir o muro. E os nossos inimigos disseram: eles não saberão nem verão até entrarmos no meio deles, matá-los e fazer cessar o trabalho. Quando os judeus que habitavam entre eles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Então eu pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos eminentes, aos chefes e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do vosso Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos e que Deus tinha dissipado a intenção dele, nós voltamos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada, cinta e assim edificava. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ajuntai-vos ali conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Dessa maneira, nós fazíamos o trabalho, e metade deles empunhava as lanças, desde a subida até a alva, até o aparecimento das estrelas. Eu disse também nesse tempo ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvas de guarda e de dia trabalhe. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largavam as nossas vestes. Cada um ia com a sua arma direita. Amados, quando eu li toda essa parte, né, eu comecei a pensar. Neemias era um copeiro, né? E eu fiquei pensando assim, ele era um copeiro, mas quando ele soube a que ponto estava Jerusalém, tudo destruído, tudo quebrado, tudo acabado, os escombros, tudo, né? Ele sentiu muita dor, né? Ele sofreu e ele foi e orou a Deus, né? E aí eu também pensei, poxa vida, veja como é o amor de Deus e aquele que serve ao Senhor.
Ele estava dentro de um palácio, ele estava num cargo servindo ao rei, né? Ele estava comendo bem, ele estava dormindo bem, se ele fosse outro, ele podia deixar para lá, né? Mas não, mas ele era o Filho de Deus, e ele amava ao Senhor, e ele se entristeceu muito, ao ponto de quando ele foi servir ao rei, o rei viu o semblante dele de tristeza, perguntou: o que te aflige? O que você tem? Aí eu deduzi: bom, eu acredito que quando ele ia servir ao rei, ele ia sempre alegre, com semblante alegre, feliz, né? Mas aquele dia ele estava tão triste de saber a que ponto estava Jerusalém, que situação que se encontrava, os irmãos que ainda estavam lá, né? Que ele se pôs no lugar daqueles que estavam lá, né? E qual foi a posição? E ele orou, jejuou, clamou, e o Senhor ouviu, porque o rei e a rainha sentiram isso, e imediatamente perguntaram para ele: por que está tão triste? E ele relatou o que estava acontecendo, por que o coração dele estava daquele estado, né? E ele não hesitou em pedir ao rei se ele poderia ir lá, levantar os muros de Jerusalém. Ele não pensou. Ele pensou, mas por quê? Ele pensou porque ele estava sentindo, mas ele tinha orado a Deus, e Deus estava dando estratégia para ele, né? Deu uma estratégia, e o rei perguntou: quantos dias você vai precisar? E ele imediatamente foi falando, né? Ele pediu: eu preciso ter uma passagem livre para passar pelas demais cidades. Ele pediu a carta, né? Para ele poder ter tranquilidade. Ele pediu também uma carta, porque ele ia precisar de madeira. Eu estou tentando dar um resumão aqui para a gente chegar onde eu quero, tá? E assim foi concedido para ele, sabe? Mas para que isso fosse concedido para ele, ele orou, ele clamou. Ele orou e ele clamou. E Deus ouviu o clamor dele, certo? Mas ele estava só no começo, porque lá ele ia encontrar grandes desafios, que são desafios que nós encontramos hoje também no nosso dia a dia. E ele encontrou grandes desafios, mas em nenhum momento ele desistiu. Ele encontrou desafio, ele foi humilhado, olha lá. Quando Sanbalat ouviu que construímos muros, ardeu em ira e se indignou, e muito ridicularizou os judeus. Tirou barato. Quem são eles que vão reconstruir aquilo ali? O que é isso? Eles não têm como fazer tudo isso, né? E na presença de seus irmãos do exército samarita, diz: que faz esses fracos judeus, né? Nossa, eles não vão conseguir, eles vão nadar e morrer no rio, mais ou menos isso dizendo nos dias de hoje. Eles vão nadar, e ali, gente, não era só um que falava, porque cada um desses aqui, foi o que eu entendi, Tobias, o Amonita, estava com ele e disse a ele: que construa ouvido, uma raposa derrubará o seu muro, porque junto desses outros aqui de Sanbalat, tinha um povo, cada um deles tinha tinha a sua população que seguia eles. Então ele não era só o Sanbalat, era todo o povo que seguia esses inimigos, vamos dizer assim, esses inimigos de Neemias, certo? Esse inimigo dos povos que estavam lá, todos eles tiravam barato deles. Mas nem por isso, Neemias desistiu. E ele disse: escuta, nosso Deus, pois somos tão desprezados, faz recair o opróbrio deles sobre suas cabeças, e faz com que eles sejam dispostos numa terra de cativeiro. Não cubra sua iniquidade, não apague diante de ti o seu pecado, pois que te provocar a ira na presença dos construtores. Logicamente, o Senhor atendeu ele. E o Senhor, eu penso assim, que o Senhor falou: espera aí que eu vou mostrar para vocês, para eles, com quem eles estão mexendo. Eles estão mexendo com os meus filhos. Eles estão mexendo com os meus filhos. Eles estão mexendo com aqueles que me servem, que me amam, e que em nenhum momento viraram as costas, sabe? Então, lá foram eles. E o Senhor foi dando direção para Neemias. Neemias, aqui eu entendi que ele foi um grande líder, porque não é fácil. Não é fácil você liderar, não é fácil você motivar as pessoas, porque as pessoas estavam lá tristes, destruídas, vendo tudo aquela ruína. E ele chegou com a força que o Senhor colocou no coração dele. E ele foi: todavia nós construímos um muro, e todo o muro se completou, até a metade da sua altura, porque o povo
trabalhava corajosamente. E por que o povo trabalhava corajosamente? Porque ele falava para o povo: ei, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que está conosco. Nós servimos a um Deus que não nos abandona. Nós servimos a um Deus vivo. Então não vai ser esses inimigos que vão nos parar. Não é eles que vão nos parar. Porque nós estamos aqui, porque o Senhor está nos fortalecendo. E é o que o Senhor está fazendo com cada um de nós que estamos aqui. O Senhor está fortalecendo cada um de nós. Porque cada um de nós tem um desafio. Cada um de nós tem um desafio. Cada um de nós tem uma esperança. Sabe? Mas nós que servimos a esse Deus vivo, que é esse Deus aqui, que Neemias orou, que Neemias clamou, que Neemias jejuou, é esse Deus que falou: opa, a peleja é minha. Vai em frente, eu estou contigo, tá? Vocês não vão ser humilhados, porque vocês vão mostrar para ele que os meus muros vão ser erguidos, que as portas vão ser fechadas, que aquela porta, aquele portão que está arrebentado, aquele muro que caiu, está sendo levantado pelo meu povo. E todos se reuniram. E aí, quando Sanbalat, Tobias, os Urabias Amonitas e os Adoditas ouviram que os muros de Jerusalém estavam reparados e que as brechas já começavam a se fechar, eles se iraram muito. E todos se uniram para virem guerrear contra Jerusalém e fazer o mal ali. Mas nós oramos a nosso Deus e pusemos guarda contra eles, dia e noite. Os judeus disseram: a força dos carregadores diminui, há muitos escombros, não podemos construir o muro. Olha o desânimo batendo. Olha o desânimo batendo de novo. E os nossos inimigos disseram: eles não saberão e nem verão, até entrarmos no meio deles, matá-lo e fazê-lo cessar o trabalho. Por quê? Porque enquanto eles estavam trabalhando, lá naquelas outras províncias onde estavam esses homens que eram contra a construção, foi assim, gente, que eu entendi. Eles já estavam falando: olha, nós vamos devagarinho, vamos entrar no meio lá do povo, certo? E vamos já começar, digamos assim, nos dias de hoje, soltar o nosso veneninho, certo? Aí eles vão cada vez cair mais. Nós vamos começar a fazer uma confusão, que vamos fazer briga, vamos matá-los todos. Oh, coitados. Eles pensaram, mas quando os judeus que habitavam entre eles 10 vezes disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então eu pus guardas nos lugares baixos para detrás do muro, e nos lugares abertos dispus o povo, segundo as suas famílias, com as suas espadas e com suas lanças e com seus arcos. Olhei levemente e disse aos eminentes, aos chefes e ao resto do povo: não os temais, lembrai do vosso Senhor. Grande e temível é o pelejar por vossos filhos, vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos e que Deus tinha dissipado a intenção deles, nós voltamos ao muro, cada um para o seu trabalho. Mais uma vez, irmãos, o Senhor dando a liderança, o Senhor mostrando para Neemias: faça isso, faça aquilo. Deus foi colocando no coração e ele foi orientando. E ali, quando ele orientou, ele não orientou só os pequenininhos, não. Ele orientou a todos ali, a todos, desde o grande, desde o pequeno, ele orientou a todos. E todos ouviram. E ele disse: nós, mais uma vez, nós servimos a um Deus vivo. Desde aquele dia, metade dos nossos moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, a couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com outra segurava a arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada, e assim edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvides o som da trombeta, ajuntai-vos ali conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ele, pois, o rapaz que tocava a trombeta junto dele. Por quê? Ele que tocava a trombeta, o rapaz que tocava, onde ele visse perigo, ele estava tocando, ele ia tocando, e o povo se reunia.
Dessa maneira, nós fazíamos o trabalho, metade deles empunhava as lanças, desde a subida até a alva, até o aparecimento das estrelas. Eles trabalhavam muito, meus irmãos. Eles trabalharam muito, mas eles trabalharam com amor, com fé, com dedicação. Eles descansaram no Senhor, porque eles sabiam que o Senhor estava à frente deles. Eles sabiam que a peleja estava na mão do Senhor. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que continuar trabalhando, louvando, orando. O que nós estamos fazendo aqui nas quartas-feiras e nos demais dias? Nós estamos também trabalhando, louvando e orando. E o Senhor vai fortalecendo cada um de nós. Cada um de nós vai edificando a nossa fé, cada um de nós. Quem de nós não temos lutas? Quem de nós não temos brechas abertas também? Hein? Quem de nós? E aqui, e eu disse também nesse tempo, povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvos de guarda, de dia trabalhem. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam, largavam as nossas vestes, cada um ia com a sua arma. Sabe, irmãos? Então, o que eu entendi de tudo isso? O que eu pude trazer para mim, depois de ler todo esse texto? Sabe, de ter todo esse versículo, toda essa palavra aqui. Amados, a vida é luta? É luta, certo? Mas nós que servimos ao Deus vivo, sabemos que Ele está conosco. Em qualquer dia, em qualquer hora, Ele não dorme. A peleja... O problema, eu estou vivendo uma luta, mas eu entrego a minha luta na mão de Deus. Ah, Solange, você deixa na mão de Deus e fica por isso mesmo? Não, querido, eu coloco na mão de Deus, mas eu oro, eu busco ao Senhor, eu jejuo. E olha que eu tenho dificuldade para fazer jejum, não escondo de ninguém não, viu? Não escondo de ninguém não, viu? Tenho dificuldade para fazer jejum, todo mundo fala, Senhor. Mas eu oro, eu clamo a Deus, porque eu sei que a luta é minha, mas Ele está me segurando e Ele está me conduzindo nessa luta. Ele está me conduzindo e eu vou dizer, Senhor, muito obrigado pela força que o Senhor me dá. Eu quero fechar as minhas brechas. Fecha as suas brechas. Como que você fecha as brechas, Solange? É com oração, é clamando, é marchando. É dizer, Senhor, o Senhor está comigo, sabe? Segura a minha mão. Sabe? Eu quero ser, o Neemias mostrou para nós aqui, ele mostrou, gente, imagina tudo quebrado, tudo destruído, os muros, tudo, o povo desmotivado. E por que também tudo isso aconteceu? Porque muitos dali deixaram de servir a Deus, deixaram de caminhar, deixaram de louvar a Deus, deixaram de se influenciar por outros deuses, por outros costumes, sabe? Então eu entendi isso, nós temos que ser como Neemias. Eu tenho que me importar, sim. Eu tenho que orar pelo meu irmão, sim. Eu tenho que estar junto do meu irmão. Eu tenho que fechar as minhas brechas através de oração. Eu tenho que falar, Senhor, fala aqui comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu não tenho que ficar me influenciando pelo que o outro fala, pelo que o homem fala. Às vezes, muitas pessoas saem da igreja porque ouvem o homem falar. Você tem que ouvir o que Deus fala com você. Ele aqui ouviu o que Deus falava com ele. Ele estava servindo ao rei. Provavelmente ele tinha comida boa, ele tinha uma cama boa, ele se alimentava bem, ele estava vivendo bem, mas ele tinha Deus no coração. E o que os irmãos dele lá estavam passando, ele estava sentindo. Ele sentiu muito forte. E ele orou muito antes. Ele orou muito, ao ponto de o rei olhar para ele e falar, o que você tem? O que te aflige hoje? Por que estás assim? Tanto ele quanto a rainha. E o Senhor foi dando direção, e ele foi falando, eu preciso disso, estou muito triste, lá onde estão os meus antepassados, enterrados, está tudo destruído, está tudo acabado. E ali o Senhor foi dando abertura para ele, e ele chegou, e ele levantou, irmãos. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos deixarmos as brechas, nós não podemos deixar os muros cair, nós não podemos, o muro do casamento, o casamento está acabando. Opa! O meu casamento não. Sabe por quê? Sabe por que eu não vou deixar o meu casamento acabar? Porque eu vou orar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou clamar.
sabe? Não deixa, gente. É assim, é aquilo. Você tem que estar de olhos abertos. Peça para Deus te dar olhos espirituais. Olhos espirituais para você clamar, para você buscar o Senhor, para você te dar a direção que você tem que ir. É isso que eu estou falando. Isso até dentro da nossa igreja. Até dentro da nossa igreja, irmãos. Não vamos deixar brechas. Não vamos deixar brechas. Sabe? Temos que estar todos juntos, unidos em oração, ouvir, clamar por aquele irmão que não está vindo, sabe? Orar por ele, porque às vezes a pessoa dá aquela titubeada, dá aquela enfraquecida, principalmente quando envolve doença, quando envolve saúde, quando envolve trabalho, quando envolve uma série de coisas, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus. Vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar oposição. Às vezes você está trabalhando, está com uma promoção que está para sair, não sai, está para sair, e você está vendo aquele que não serve a Deus. Nossa, acho que ele vai ser promovido. Ore a Deus, clame a Deus, porque Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre está olhando para você. Ele sempre quer te dar o melhor, mas para isso Ele quer que você busque a Ele, como Neemias buscou, como aquele povo buscou. Aquele povo buscou a Deus. E ali não era só os pequenininhos que buscavam, não. Era todos que buscavam. Precisou de um líder? Precisou de uma liderança? Precisou de uma liderança, certo? Mas, para ter uma liderança, Deus foi dando sabedoria para ele. E é isso que hoje, irmãos, nós temos que nos conscientizar disso. Nós temos um Deus que nos lidera em todos os momentos. Como a pastora Lígia falou, ela foi hoje passar no HC. O HC tem os melhores médicos, não é mesmo? Mas, quem é o nosso médico? É o Senhor Jesus. Quem pode nos dar cura? É o Senhor Jesus. Dá sabedoria para os médicos, dá sabedoria para os médicos. Mas nem todos sabem usar a sabedoria que Deus deu, não é mesmo? Certo? Mas, quem nós temos que buscar? Mas a pastora Lígia foi, mas ela sabe que os planos melhores estão na mão de Deus. Os planos melhores. Há um ano a Roberta estava no hospital, passando, voltou, tirou aquele parafusinho, aquele que estava, mas deu glória, entrou lá dentro todo glória, não entrou? Ela não entrou cabisbaixa, meu Deus, de novo eu estou aqui, passar por tudo de novo, meu Deus, tomar anestesia, enfrentar o centro cirúrgico, poxa, levantar 4 horas da manhã, poxa vida, não, ela entrou o quê? Ela entrou dando glória, dando graça. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor mostrou para os médicos que vai tirar aquele parafusinho lá, e eu vou voltar a andar novamente como eu andava, a trabalhar na obra do Senhor. Ela entrou glorificando a Deus. Então, meus queridos, não deixe de glorificar a Deus. Pode ter a situação que for, pode ter os desafios que for, vamos clamar, vamos orar. O irmão não sabia porque ia para Minas, não é mesmo? Você sabia porque ia para Minas? Sabia que você ia enfrentar lá? Você ficou perguntando, Senhor, por que eu tenho que ir para lá tão longe? Mas o Senhor sabia, porque você tinha pessoas lá que precisavam ouvir a palavra de Deus. Precisavam ouvir a palavra de Deus. Precisavam ser alimentados. Não precisavam ser só libertos da penitenciária. Precisavam ser libertos do que eles tinham lá dentro do coração deles. E eu tenho certeza que a sua ida e a da Ivê lá não foi em vão. Não foi só para ajudar o seu coração, foi para libertar aqueles que estavam lá também. Não só presos pela justiça, mas presos muitas vezes espiritualmente. Sabe? Então eu sei que Deus tem projeto para cada um de nós, mas nós temos que perseverar em oração e lembrar que nós temos a um Deus vivo. Orar, perseverar, agradecer. Quantos pedidos de oração a gente já não colocou aqui? E quantos pedidos já não foram atendidos? Quantos? Muitas vezes vem aqui, dá um testemunho, fala, olha, agradeço, recebi. Outros não vêm, mas amém. Mas nós sabemos que o Senhor faz a obra. No momento certo. É que tudo é no tempo dele. Não é no meu, não é no teu, é no tempo dele. Porque o Senhor é o dono do tempo. Não sou eu que sou a dona do tempo. Não é você que é o dono do tempo. O tempo é de Deus.
O tempo é de Deus. E nós temos que só continuar, orar, perseverar, buscar. A nossa busca tem que ser incessante, porque a vinda do Senhor é próxima. E nós, como cada um que está aqui, queremos estar, sim, pronto para quando o Senhor voltar. Então era isso que eu queria passar para os irmãos hoje. Não sei se eu me fiz entendida, vocês me desculpem, viu? Mas esse é meu jeito. Bom, mas que nós possamos sempre sim perseverar em oração e já agradecer. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos para casa? Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais um tempo especial, um tempo de investimento, alimento fresco que o Senhor deu para mim e para você. A minha fé e a sua saem daqui fortalecida em nome de Jesus. Oremos. Jesus, nós entregamos esse culto ao Senhor e juntamente com Ele as nossas vidas, e rogamos a Ti nesse momento especial que ao voltar para casa, que nós possamos retornar alimentados, fortalecidos, abastecidos pelo poder que tem a Tua palavra, Pai. Para que em cada um, ó Deus, em cada situação que nós estamos enfrentando, nós possamos, ó Deus, olhar com fé e com coragem, a saber que a vitória que Neemias teve, a vitória que tantos outros homens e mulheres que buscaram ao Senhor, que nós também podemos ter, porque o Senhor é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Fortaleça-nos na fé, Senhor, e nos prepara, ó Pai, para viver grandes experiências com o Senhor. Assim nós oramos, e assim seja em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça conosco, e assim seja hoje, como para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que Deus nos abençoe e voltemos em paz aos nossos lares.